Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você vai precisar de fazer um tratamento de canal e tá cheio de dúvidas sobre o que é o tratamento de canal e o que o dentista vai fazer no dia que você for fazer o seu tratamento. Por isso, nesse vídeo eu vou te falar tudo que você precisa de saber antes de você ir no dentista para fazer o seu tratamento de canal. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e nesse canal eu recebo muitas dúvidas sobre o tratamento de canal. Talvez seja porque eu sou especialista em tratamento de canal, então eu resolvi fazer esse vídeo com todos os detalhes sobre o que é um tratamento de canal e o que você tem que saber antes de fazer um tratamento de canal. E se você vai precisar de fazer um tratamento de canal, não sabe o que é, tá cheio de dúvidas, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que é um tratamento de canal para fazer com que o seu dente volte a ter função na sua boca. Então, se você conhece alguma pessoa, algum parente que vai fazer um tratamento de canal, já compartilha esse vídeo com ela, para ela saber o que vai acontecer durante o tratamento de canal dela e quais os cuidados que ela tem que ter para ela ter um bom tratamento odontológico. O tratamento de canal é um procedimento odontológico bastante comum. É um procedimento que a gente remove todas as células, toda a infecção que está no interior do dente. Para quem não sabe, o dente é oco e apesar dele ser duro por fora, ele por dentro tem células, vasos sanguíneos e nervos que nutrem todo o dente. Se você quer saber como é um dente por dentro, eu já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo que você pode ver como é um dente por dentro. É um dos primeiros vídeos aqui do canal, bem antigo, mas dá para ver perfeitamente como é um dente por dentro. Vale conferir depois. Essa parte viva que tem dentro do dente, que tem células, nervos e vasos sanguíneos, a gente dá o nome de polpa. A polpa pode inflamar. Ela pode inflamar por causa de cáries, ela pode inflamar por causa de traumatismos dentários, movimentação ortodôntica. Então, tem uma série de fatores que podem alterar essa estrutura da polpa e precisar de fazer um tratamento de canal. No tratamento de canal, o dentista vai abrir esse dente para ter acesso a esse local onde ficam nervos, vasos sanguíneos e células, e ele vai limpar muito bem este local e colocar um material para selar, para fechar todo esse compartimento vazio que tem no interior do dente. Durante o tratamento de canal vão ser usados instrumentos bem fininhos para limpar perfeitamente toda essa região. Vai ser utilizado substâncias de limpeza que vão limpar completamente esse compartimento e depois é colocado um material que endurece dentro dessa cavidade e fecha perfeitamente esse buraco para que depois a gente possa mastigar perfeitamente com o dente e não ter mais problema. E esse fechamento também dessa cavidade vai impedir que outras bactérias penetrem de novo nesse dente. A primeira coisa que você deve esperar durante a primeira consulta para fazer um tratamento de canal são os testes de vitalidade ou de sensibilidade. São testes que o dentista vai fazer no seu dente para avaliar realmente se você precisa de fazer um tratamento de canal. Porque dependendo da dor que você está sentindo, da intensidade, até mesmo da hora que você está sentindo a dor, pode ser que você precise de fazer o tratamento de canal ou não. Por exemplo, uma dor que você está sentindo toda hora que você toma água gelada, mas na hora que você toma água gelada, dá aquela dorzinha e rapidamente passa, não é sinal que você precisa fazer um tratamento de canal. Talvez seja só uma sensibilidade dentária que você está sentindo naquele momento. Outro caso também que pode acontecer é você sentir dor espontânea. Por exemplo, você está assistindo uma televisão e de repente o seu dente começa a doer sem você ter feito estímulo nenhum. Isso pode ser sinal de que precisa de fazer um tratamento de canal, mas pode ser também uma trinca que você tem nesse dente. Eu já fiz vídeo nesse canal sobre a síndrome do dente rachado, que você deve ver depois, caso você esteja sentindo uma dor de dente espontânea, que você não sabe o que pode ser. Vale a pena conferir depois.
Os testes de sensibilidade e de vitalidade são testes que o dentista vai fazer para estimular, infelizmente, a dor no seu dente, e através dessa dor que você vai sentir, ele vai conseguir ver se o nervo do seu dente está vivo, se o nervo do seu dente está morto, se o seu dente está tendo uma sensibilidade fora do comum, ou muita dor ou pouca dor. Tudo isso vai interferir se realmente precisa de fazer um tratamento de canal. Ele pode fazer esses testes com substâncias quentes ou com substâncias frias para estimular essa sensibilidade sua e você relatar para ele o que você está sentindo, se é muita dor ou pouca dor. É muito importante você falar realmente o que você está sentindo, para não ter nenhuma dúvida de diagnóstico na hora de fazer o tratamento de canal. Existem também equipamentos elétricos que podem também colocar uma carga bem pequenininha de eletricidade nessa polpa e caso ela esteja inflamada, vai gerar uma sensibilidade maior ou uma sensibilidade menor. Mas também não quer dizer que você não sentiu nada durante esses exames, que você não precisa fazer o tratamento de canal. Pode ser que o nervo do seu dente já tenha morrido e aí você não vai sentir realmente sensibilidade nesse dente. Mesmo assim, esse espaço sem nervo inflamado pode ter células necrosadas, pode ter células inflamadas, que vai ser necessário remover para limpar totalmente esse canal para restabelecer a função do seu dente. Nessa primeira consulta, o dentista também vai avaliar a sua gengiva. Provavelmente, se você tem uma manchinha, tipo uma espinha em cima desse dente, parecido com uma afta, que não dói, pode ser que você tenha uma fístula. Essa fístula pode ser um vazamento de pus que está vindo do seu dente infectado. E o dentista também vai avaliar a mobilidade desse dente. Se o seu dente, você está sentindo que ele está um pouco mais bambo do que os outros. Isso também é um sinal que pode ser que o seu dente precise fazer um tratamento de canal. Nessa primeira consulta, o dentista também vai ver o estado do seu dente. Se ele está muito quebrado, se ele está muito destruído e provavelmente ele vai falar com você o que você vai precisar de fazer depois que tratar o canal. Provavelmente um pino ou uma restauração ou uma coroa. Ele já vai te dar alguma orientação do que vai precisar de ser feito nesse dente depois que tratar o canal. Por isso é tão importante procurar um especialista em tratamento de canal, o endodontista, porque só ele que vai saber fazer perfeitamente todos esses exames para ter o diagnóstico correto que o seu dente precisa realmente de fazer um tratamento de canal. Muitas pessoas vêm no consultório me falando que acham que precisa de fazer um tratamento de canal e depois que a gente faz os exames clínicos, a gente vê que é só mesmo uma restauração que precisa ser feita. Não precisa de fazer um tratamento de canal. Mesmo restaurações bem profundas, às vezes dá para fazer só restauração, não precisa de fazer um tratamento de canal, mas tem outros casos que realmente só o tratamento de canal vai resolver a dor que você está sentindo. A segunda coisa que você precisa de saber antes de fazer o tratamento de canal é que o tratamento de canal pode ser que você precise de ir 1, 2, 3, 4 vezes para tratar somente de um dente. Isso mesmo, infelizmente o tratamento de canal pode ser que não consiga ser feito em uma sessão só. Pode ser que o seu dente tenha um grau de dificuldade maior em tratar o canal, mesmo com o especialista. E por isso pode ser que você precise de fazer mais sessões para tratar um único dente. Pode ser que o seu dente esteja com um abscesso, que tenha muito pus. Pode ser que o canal do seu dente esteja calcificado. Pode ser que o seu dente tenha 2, 3, 4, 5 canais. Isso faz com que o seu dente seja um dente mais difícil e mais complicado de tratar. E talvez você precise de fazer 2, 3 ou mais sessões para fazer aquele tratamento de canal. Por isso, caso o seu dentista fale que vai precisar de colocar um curativo nesse dente para marcar uma próxima sessão para você voltar para tratar o mesmo dente, não ache que ele esteja fazendo alguma coisa errada, porque provavelmente o seu dente pode ter uma dessas complicações que precisa de fazer 2 ou mais sessões para completar, para concluir esse tratamento de canal. Além disso, quando o dente está muito infeccionado, muito inflamado, é necessário a gente colocar medicações dentro do dente
para que essas medicações também ajudem a eliminar toda aquela infecção dentro do canal do seu dente. Por isso que a gente às vezes coloca um intervalo até maior de tempo entre as sessões para essa medicação agir dentro do seu dente, para eliminar toda a infecção antes de finalizar o tratamento de canal. Como eu citei o caso da fístula, que é uma passagem de pus que está vazando do dente infeccionado, esse dente não pode ser terminado enquanto essa fístula não sumir. Então, nós dentistas, quando vemos que existe ainda fístula, a gente tem que colocar um novo curativo naquele dente, mandar a pessoa para casa para aquele curativo agir um determinado tempo, para que ele ajude nesse processo de desinfecção do dente e que a gente consiga concluir o tratamento de canal de uma maneira eficiente. A terceira coisa que você tem que saber antes de fazer o tratamento de canal é que o tratamento de canal oferece alguns riscos e algumas complicações. Como o tratamento de canal é um procedimento que a gente vai mexer dentro do seu dente com instrumentais finos, com equipamentos muito delicados, pode ser que exista alguns acidentes durante o tratamento de canal. Pode acontecer perfurações na raiz, pode acontecer quebras de limas e isso pode fazer com que o seu tratamento de canal fique mais complicado. É lógico que se você procurou um especialista em tratamento de canal, provavelmente ele vai conseguir resolver essas situações muito tranquilamente. Existem tratamentos para remoção de lima, para selamento de perfurações, mas isso só mesmo o especialista em tratamento de canal, que é o endodontista, vai conseguir fazer de um modo eficiente para você não ter problema nesse dente no futuro. Além dos riscos operatórios durante o tratamento odontológico, pode ser que em casa, quando você está com curativo no dente, o seu rosto inche ou você sinta muita dor nesse dente. Isso tudo pode acontecer porque ainda o dente está infeccionado e como foi mexido naquele dente, foi colocada a medicação, pode ser que as bactérias estejam exacerbadas querendo se proliferar. E isso faz com que inche o seu rosto, apareça pus e também apareça bastante dor. Quando você está com um dentista que vai te dar apoio nesses momentos, você fica mais tranquila. Você vai ser monitorado por esse dentista e provavelmente se acontecer alguma intercorrência dessa, ele vai te passar medicações e até mesmo ele vai pedir para você voltar antes no consultório para fazer uma nova sessão para remover esse problema que está acontecendo no seu dente. Essas complicações não são raras de acontecer, mas vale lembrar que o seu dentista precisa de dar todo o apoio no momento que acontecer alguma coisa que saia da rotina do tratamento de canal para que você não vá ter problema nesse dente no futuro. A quarta coisa que você precisa de saber antes de fazer o tratamento de canal é que pode ser que você sinta dor durante o tratamento de canal. Muitas pessoas têm medo de fazer o tratamento de canal porque falam que dói muito. Mas não é sempre assim. Normalmente, essas pessoas que sentiram muita dor durante o tratamento de canal é que os dentes estavam muito destruídos ou muito infeccionados, ou eram pessoas que talvez a anestesia fosse mais complicada de pegar. Eu já atendi muitas pessoas que sofreram muito durante o tratamento de canal e outras pessoas que chegavam a dormir na cadeira porque não tinham sentido absolutamente nada. Então não é uma regra o tratamento de canal doer. Mas realmente pode ser que esse tratamento de canal você sinta dor sim. Existem muitos vídeos falando que não dói nada. Não, mentira. Porque se por acaso o seu dente estiver muito infeccionado, se você deixar passar muito para fazer o tratamento de canal, para procurar ajuda, procurar o tratamento, esse dente vai estar realmente muito infeccionado, a anestesia pode ser que não pegue e você sinta realmente muita dor durante a remoção desse nervo inflamado. É claro que todo procedimento vai ser feito com anestesia, com todo cuidado. Mas tem casos que a anestesia não vai pegar de um modo eficiente e você vai sentir dor caso esse dente esteja muito infeccionado. Mas nem por isso você vai deixar de ir no dentista porque está com medo do tratamento de canal. Caso você fique com tanto medo de tratar o canal que você prefira até extrair esse dente, pode ser que a anestesia também não pegue se você tiver com o dente muito infeccionado.
Então, o melhor para você não sentir dor é você procurar um tratamento odontológico assim que você perceber alguma coisa errada no seu dente. Não espere doer além do normal para você procurar ajuda. A quinta coisa que você precisa de saber antes de fazer o tratamento de canal é que pode ser que o seu dente no futuro precise de passar por uma cirurgia para remover a infecção que não foi tratada com o tratamento de canal. Vou te explicar melhor. Existem casos que mesmo a gente fazendo um tratamento de canal muito bem feito, colocando pino, colocando coroa, esse dente continue tendo sintomas de dor. Pode ser até que ele tenha inchaço e até mesmo abscesso, mesmo tratando o canal. Nesses casos, nenhum tratamento de canal, nenhum retratamento vai resolver. O que vai resolver esse problema é uma cirurgia chamada cirurgia paredodôntica. Existe vídeo aqui no canal que eu mostro como é uma cirurgia paredodôntica. A cirurgia paredodôntica basicamente é uma cirurgia bem tranquila, onde nós dentistas vamos remover o foco de infecção que está na ponta da sua raiz. Vai ser curetado toda essa infecção e vai ser colocado material na pontinha da raiz para certificar que todo o canal esteja selado, até mesmo na pontinha da raiz. Esse procedimento é um procedimento também que só é feito por um endodontista. Não espere que um clínico geral vai conseguir fazer um procedimento eficiente de uma cirurgia paredodôntica. Nesse caso, se você precisa de fazer uma cirurgia paredodôntica, certifique-se que o seu dentista tem uma especialização em endodontia. Sexta coisa que você tem que saber na hora de fazer um tratamento de canal é que o seu dente vai precisar de ser acompanhado radiograficamente por tempo indeterminado. O tratamento de canal, quando é bem feito, não oferece perigo nenhum e é totalmente eficiente para restabelecer o dente novamente na sua função. Mas existem casos que eles precisam ser acompanhados radiograficamente. Como no caso da cirurgia paredodôntica que eu já citei, ele precisa ser acompanhado para ver se aquela lesão que já estava lá, ela não vai voltar. E outros casos também de infecções mais graves, abscessos, o seu dente vai precisar de ser acompanhado radiograficamente, porque só através de radiografia que a gente vai detectar se aquela lesão está fechando ou se ela está aumentando. Talvez não vai aparecer nenhum sinal na boca como uma fístula e aquela infecção vai começar a aumentar e pode ser um foco de infecção e bactérias no seu organismo. Existe o caso grave que aconteceu da Renata Banhara, aquela artista que teve um tratamento de canal mal sucedido e a infecção chegou até o cérebro dela. Ela quase morreu com essa infecção. Por isso é muito importante fazer o controle anual do seu dente que foi tratado do canal. Caso você não saiba se já fez um tratamento de canal ou não, eu aconselho você pedir ao seu dentista uma radiografia panorâmica da sua boca para você localizar, para você ver se você tem algum tratamento de canal e se você tiver realmente um tratamento de canal que você nem sabia, comece a vigiar anualmente esse dente para certificar que nenhuma outra infecção tenha voltado nele e que ele não vai gerar nenhum problema para você. Quando o tratamento de canal é muito bem feito, ele não oferece perigo nenhum. Já vi vários casos de pessoas com tratamento de canal de 10, 20 anos que estão perfeitos sem nenhum problema. Mas pode ser até mesmo qualquer alteração na sua boca, até mesmo o modo de você mastigar, pode alterar esse dente que foi tratado canal e no futuro aparecer um problema na raiz desse dente que foi tratado canal. A sétima coisa que você tem que saber depois que fez o tratamento de canal é que o tratamento de canal só vai tratar a raiz, a parte interna do seu dente. Ele não vai tratar o lado de fora. Depois que você fez o tratamento de canal, você precisa de fazer uma restauração final para selar a parte que a gente vê do seu dente, a coroa. Você vai precisar de fazer ou uma restauração de resina composta, ou uma coroa de porcelana, ou até mesmo
um pino com uma coroa metalocerâmica. Existem vários procedimentos que podem ser feitos depois do tratamento de canal para selar perfeitamente esse dente, para a gente conseguir restabelecer esse dente na função normal que ele tem na boca. Se o seu dente estiver muito destruído, muito quebrado, provavelmente depois de fazer o tratamento de canal você vai precisar de colocar um pino e uma coroa nesse dente. Se o seu dente não estava tão destruído, provavelmente vai ser só uma resina que o dentista vai fazer para restaurar esse dente. Não fique pensando que aquela massinha branca que você colocou no dente depois que fez o tratamento de canal é a restauração final. Aquilo ainda é uma massinha provisória. Você precisa de fazer a restauração final para que aquele canal não seja novamente contaminado com saliva, com bactérias e que você perca esse dente depois que fez o tratamento de canal, porque não conseguiu fazer a restauração final. A oitava coisa que você precisa de saber na hora que você for fazer o tratamento de canal é que o tratamento de canal, depois que você trata o dente, você não pode sentir nunca mais dor naquele dente, porque você tirou o nervo dele. Você tirou a parte viva, a parte que dava sensibilidade àquele dente. Caso você sinta qualquer incômodo novamente nesse dente, não é normal. Você precisa voltar novamente no seu dentista e avaliar por que você está sentindo dor nele. Eu oriento os meus pacientes que é normal você sentir uma sensibilidade de 2 meses até 3 meses que você fez o tratamento de canal, que você finalizou o tratamento de canal. Mas depois desse tempo você não pode sentir nenhuma dor mais nesse dente. Se você sentir, tem algum problema. Você precisa de voltar no seu dentista para avaliar se realmente é o dente que foi tratado o canal, tirar um novo raio-x para ver se a lesão que você tinha, aquela infecção que estava dentro do seu osso, aumentou, se é algum problema até mesmo na gengiva, que pode acontecer. Às vezes muitas pessoas acham que o dente está dolorido, mas às vezes é um problema na gengiva, na restauração que foi feita, ou até mesmo uma dor de dente porque a restauração ficou alta, ficou massinha além do normal. E isso tudo pode acontecer, mas você vai ter que ter muita atenção, porque dor não é normal. Tratamento de canal, você não vai sentir dor de gelado e quente nunca mais. Se você sentiu alguma sensibilidade, pode ser que você tenha um canal a mais que o dentista não achou na hora do tratamento de canal e precisa ser avaliado novamente para ver se essa dor de gelado, de quente que você está sentindo está vindo do dente que foi tratado o canal ou está vindo de um dente que está pertinho dele, colado nele, que você está confundindo e está achando que é o dente que foi tratado o canal. Pode ser que você esteja com uma cárie aí no dente do lado e você não tenha nem percebido ainda. Você já sentiu alguma dor dessa? Alguma dor, mesmo depois de ter feito tratamento de canal muito demorado, sofreu, foi no dentista, mesmo assim o seu dente tratado canal está dolorido? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O tratamento de canal é literalmente um tratamento que salva dentes na sua boca, mas ele tem que ser feito com bastante atenção por profissionais experientes que vão te dar uma segurança maior e garantir que o seu dente não vai ter problemas no futuro. Mas caso aconteça do seu dente ter problemas nesse tratamento de canal, não quer dizer que você vai ter que fazer uma extração nesse dente. Existem retratamentos de canal, que é o mesmo procedimento de canal, mas novamente vai ser removido todo aquele material que foi colocado no dentro do seu dente, vai ser limpo novamente e vai ser monitorado para ver se aquele problema vai ser totalmente sanado. Se você está sentindo muita dor de dente, existe vídeo aqui no canal onde eu explico como aliviar dor de dente em casa. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, mas depois que você tiver uma oportunidade, você olhe esse dente no dentista. Não fique esperando essa dor aumentar, porque pode gerar complicação maior. E o tratamento de canal é um procedimento que é feito tanto em dentes de leite como dentes permanentes. Muito pai, muita mãe que acha que o tratamento de canal é só feito em dente permanente, que o dente de leite não tem raiz. Mas quando o dentinho de leite cai, é porque já foi reabsorvido
toda aquela raizinha do dentinho de leite. Caso seu filho fique sem escovar dente, você deixe de escovar o dente do seu filho, pode ser que seu filho tenha uma cárie no dentinho de leite, que pode ser que precise até de fazer um tratamento de canal. Se você quiser mais informações de como cuidar do dente do seu filho, se você tem filho, se você tem neto, se você tem sobrinho, vale ver o vídeo aqui na descrição, que eu vou deixar do meu curso, que eu explico todos os procedimentos que você precisa de saber, desde o ventre materno até a adolescência, para cuidar do dente do seu filho, para que ele não sofra com dor de dente e que nem precise de fazer tratamento de canal no futuro. Se você quiser aprender mais sobre a sua saúde bucal, vou deixar aqui o link do meu site, dos meus treinamentos e alguns outros links que podem ser importantes para você cuidar da sua saúde bucal. Fiquem com Deus, beijos, tchau!